O TN começa falando dos seguranças. Um capixaba e um carioca que estão desaparecidos após serem sequestrados por integrantes de uma facção criminosa no Rio de Janeiro. 5 suspeitos já foram identificados pela polícia carioca. Nas buscas feitas hoje à tarde, houve até troca de tiros. A repórter Keila Lopes tem mais detalhes deste caso. Nós vamos falar com ela ao vivo agora. Boa noite, Keila. Olá, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos. As buscas aos 2 seguranças capixabas estão concentradas numa área de dunas que fica atrás da favela do Lixo, região onde o crime aconteceu. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, 5 suspeitos já foram identificados e a polícia vai pedir a prisão destes suspeitos. Outros criminosos continuam sendo procurados, inclusive durante as buscas que aconteceram durante todo o dia de hoje. A polícia informou que houve troca de tiros entre policiais e criminosos. Vamos acompanhar o que disse o delegado Sérgio Simões. Exatamente a identificação de 5 desses marginais, desses bandidos covardes. Nós vamos representar a justiça pela prisão desses 5 e vamos continuar investigando para tentar identificar os demais criminosos e também tentar localizar as 2 vítimas até então desaparecidas, o Luiz Paulo e o Éder. Hoje tivemos por muitas horas vasculhando a região, com apoio da Polícia Militar, com apoio do Corpo de Bombeiro, com apoio da própria vítima sobrevivente, mas não conseguimos localizar ainda as 2 vítimas desaparecidas. Nessa incursão à favela do Lixo, nós tivemos uma troca de tiro bastante acentuada. Um dos bandidos foi ferido, se encontra internado no Hospital de São Pedro da Aldeia e está sendo autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Isabela, segundo a própria família que conversou com a nossa equipe, as 3 vítimas são sócias. Elas já possuem uma empresa de segurança no Rio de Janeiro há cerca de 3 anos e nos últimos 2 meses teria ido ali para o município de Cabo Frio, na região dos Lagos, com o intuito de expandir os negócios ali naquele local. A polícia, inclusive, ressaltou que este crime aconteceu durante uma ronda no bairro Guarani por volta de 11 horas da noite do último sábado. A polícia ressaltou aí que este bairro Guarani é vizinho à favela do Lixo. Provavelmente eles não tinham muito conhecimento sobre esta região. Vamos acompanhar aí o que o delegado disse e enfatizou sobre o perigo dessa região. Na noite de sábado para domingo, por volta de 11 horas, 11h30 da noite, traficantes da favela do Lixo sequestraram os 3 rapazes e levaram os 3 para o interior da favela do Lixo. Atrás daquela comunidade tem uma imensa duna, onde esses rapazes foram torturados e, em determinado momento, por uma distração dos traficantes, o Douglas, numa atitude de muita coragem, conseguiu correr, alcançar um matagal ali ao lado, passar por um pequeno valão, cerca de 3 metros de largura, e dali ganhar um outro matagal, e apesar de ferido, como ele estava, ele andou por cerca de 1 quilômetro até chegar numa comunidade conhecida como Vila do Sol. Os familiares de Éder, Henrique e Luiz Paulo viajaram aqui do Espírito Santo para o Rio de Janeiro para acompanhar aí as investigações, um caso cercado de mistérios em relação ao local, o que aconteceu de fato com estas 2 vítimas, e a gente vai continuar acompanhando aqui este caso e novas informações a gente traz aqui para vocês no Tribuna Notícias. É com você, Isabela. Obrigada, Keila. A gente espera que essa angústia termine e termine bem, né? Se é que é possível ainda. Olha, está na cadeia um dos suspeitos de executar um homem e filmar o crime em Flechal 2, Cariacica. Criminosos chegaram a determinar toque de recolher no bairro. A violência na região está tão banalizada que no vídeo da execução, mulheres falam ao fundo que vão enviar a imagem do homem morto para a mãe dele.
A execução foi filmada. Populares ainda queriam tirar fotos e enviar para a mãe da vítima. Aí, seu filho. Nossa, eu nunca vi um trem desse não. Eu vou mandar para a mãe dele. A vítima era Jean Carlos de Souza Silva. Ele estava foragido do sistema prisional. A arma usada no assassinato no bairro Flechal 2, em Cariacica, foi apreendida. Ela estava com um dos suspeitos da autoria do crime. O menor de 17 anos foi apreendido na manhã dessa terça-feira. Um dos suspeitos foi apreendido na casa da própria mãe, em Flechal 1. Ele foi trazido aqui para a delegacia de homicídios e proteção à pessoa de Cariacica. Em depoimento, ele confessou que atirou em uma das vítimas. O menor foi ouvido durante horas pela equipe da DHPP, acompanhado de uma advogada. Na residência onde ele estava, munições de calibre 12 foram encontradas, mesmo tipo usado para matar as vítimas. Após o crime, traficantes teriam decretado toque de recolher em toda a comunidade e bairros vizinhos. Ônibus suspenderam parte do trajeto na região. Poucas lojas abriram as portas nessa terça. Um áudio anunciando a ação criminosa foi divulgado nas redes sociais. Tá tudo 3, não passa nada. E se passar, o BA mete bala. Flechado que morrer mesmo. Jean seria um dos 9 detentos que fugiram da penitenciária de Xuri, em Vila Velha, em abril desse ano. A fuga dos criminosos teria sido facilitada com a ajuda de um inspetor penitenciário. Ele foi preso na semana passada. Os investigadores da DHPP continuam atrás dos outros autores do duplo homicídio de Flechal 2. Que banalização da violência, né? Olha, apesar do que nós vimos na reportagem, a Polícia Militar disse que foi acionada para verificar a possível ocorrência de toque de recolher no bairro Flechal, em Cariacica, ontem à noite, mas que nada foi constatado e que o comércio funcionou normalmente na região nesta terça-feira. No sul do estado, um pastor foi preso por se passar por policial civil. Ele andava até uniformizado. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento da prisão de Elcimar Carvalho Motti, de 51 anos, que aconteceu nesta terça-feira em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é pastor e também se apresentava como policial civil, usava até uniforme e andava armado pela cidade. Chegou a se apresentar como policial aos investigadores. Elcimar foi preso em flagrante e com ele os policiais apreenderam 6 camisas com um brasão da Polícia Civil, coldres, além de um revólver calibre 38 e 14 munições. As investigações apontaram que Elcimar se passava por policial para fazer trabalhos como segurança. Ele foi autuado em flagrante por falsa identidade e porte ilegal de arma de uso restrito. As camisas apreendidas serão encaminhadas para a perícia. Elcimar será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça. No próximo bloco, Justiça dá prazo de 180 dias para a instalação de barreira na terceira ponte. A gente já volta com esses detalhes. Justiça dá prazo de até 180 dias para que o governo e a Rodosol instalem barreira na terceira ponte. A decisão é da 4ª Vara da Fazenda Pública, que determinou a instalação de barreiras de proteção em um prazo máximo de 6 meses, com o objetivo de evitar suicídios na ponte. A ordem foi motivada por uma ação popular. Caso a decisão não seja cumprida, o governo do estado e a Rodosol, concessionária que administra a via, podem ser multados. Em setembro do ano passado, o governo do estado disse que iria assumir a construção de uma proteção no local porque o contrato de concessão não previa que a Rodosol arcasse com os custos. Mas ao analisar o contrato, a juíza entendeu que consta como obrigação da Rodosol implementar obras que aumentem a segurança dos usuários e por isso a concessionária também é responsável. Olha, a Rodosol disse que ainda não foi notificada. Já a Procuradoria-Geral do Estado disse que vê com estranheza a decisão com a fixação de um prazo sem que o Estado tenha tido a oportunidade de se manifestar. E aguarda agora a notificação oficial para analisar os termos da decisão e definir os procedimentos a serem adotados. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido depois de roubarem um posto de gasolina na Serra. O frentista foi rendido pelos criminosos armados e foi trancado no banheiro. O posto assaltado fica no bairro São Geraldo, na Serra. Durante a tarde de hoje, movimentação tranquila por aqui.
depois da noite violenta. Era por volta das 9 da noite. 3 criminosos armados renderam o frentista que estava exatamente aqui no caixa. Eles pegaram o dinheiro, cerca de R$300, e trancaram a vítima no banheiro. Em seguida, fugiram em um carro. Um rapaz que estava aqui no posto e testemunhou toda a ação dos criminosos abordou uma viatura da PM que passava pela rodovia Norte-Sul. Os policiais seguiram em perseguição aos bandidos. A polícia fez o cerco na rodovia S010 e conseguiu prender os criminosos. Gabriel Cassiano Ferreira Gonçalves da Silva, de 19 anos, Wendson Santos Costa, também de 19, e um adolescente. Os 3 foram encaminhados ao DPJ da Serra. Com eles, a PM apreendeu um revólver calibre 38 e o dinheiro que tinham roubado do posto. Este é o segundo assalto a posto de gasolina que mostramos essa semana aqui no TN. Neste domingo, um outro que fica em Rio Marinho, Vila Velha, foi alvo de criminosos. Os 2 bandidos chegam em um carro branco e estacionam na área de troca de óleo. O carona desce e abre o capô do veículo, agindo como se fosse um cliente normal, até que ele e o frentista vão para o lado de fora. A vítima volta rendida por esse homem de capacete. O suposto cliente anuncia o assalto. O motorista também desce do carro encapuzado. Os 3 entram em uma sala e voltam carregando o cofre do local. Em seguida, fogem. A polícia realizou uma operação e conseguiu localizar o carro, os criminosos e o cofre roubado. Olha, também na Serra, um homem foi preso depois de tentar assaltar, junto com um adolescente, 2 policiais. Os militares estavam de folga quando foram surpreendidos e trocaram tiros com os suspeitos. Paulo Henrique da Silva Lima, de 19 anos, foi autuado por tentativa de latrocínio depois de trocar tiros com 2 policiais à paisana no bairro Felrosa, na Serra. Ele estava com essa arma longa, de fabricação caseira, e contou com a ajuda de um menor que estava armado com um revólver para render os policiais. Depois da troca de tiros, os criminosos fugiram e os policiais pediram apoio da PM para localizá-los. Paulo Henrique foi encontrado dentro de uma casa próxima ao local. Os militares conseguiram identificar um dos indivíduos e deter, encontrar a arma longa de fabricação caseira, calibre 12. E aí, durante as diligências, um transeunte que não quis se identificar informou os militares que o outro indivíduo estaria homiziado em outra residência. Conversaram com a dona da residência, que confirmou que um dos indivíduos seria o filho dela. Os militares realizaram buscas autorizadas e eles encontraram um revólver calibre 357. Ao lado da residência do menor, em um terreno, também foi apreendido esse colete à prova de balas. A polícia tem informações de que os indivíduos vinham praticando crimes há alguns dias na região. O que chama a atenção dos policiais nessa tentativa de latrocínio é o potencial de armamento dos criminosos. Isso porque a PM vem realizando um intenso trabalho para tirar essas armas das mãos dos bandidos aqui de Felrosa. Esse ano, a Polícia Militar, 14ª CIA Índia, ela já apreendeu mais de 50 armas. Foi um caso totalmente isolado, porque não é algo comum a gente identificar indivíduos portando armas longas nas ruas de Felrosa ou Vila Nova de Colares. Há 2 meses, mostramos a ação de bandidos também com arma longa aqui em Felrosa. O assalto foi em uma farmácia. As imagens mostram que 3 homens armados entram no estabelecimento. Um deles vai até o caixa e o outro, com uma mochila, rouba pertences de uma cliente. O terceiro fica ameaçando as pessoas que estavam no local. Uma das vítimas ainda entra na farmácia na hora que o assalto está acontecendo e, quando percebe a ação, foge. Tudo durou pouco mais de 1 minuto. De acordo com a polícia, o patrulhamento tem sido intensificado para inibir esses crimes. A Polícia Militar ela vem empregando bastante efetivo em ISEL, escala extra, para realizar o patrulhamento, tanto Felrosa, Vila Nova, bairro das Laranjeiras, e tem surtido muito efeito no sentido de apreender armamentos. E a seguir, linha férrea desativada em Cariacica vira ponto de uso de drogas. Os moradores pedem ajuda para acabar com a Cracolândia. A gente já volta. Uma idosa de 77 anos morreu atropelada ao atravessar fora da faixa de pedestres em Vila Velha.
A idosa atravessava a Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Alecrim, em Vila Velha, por volta das 5 horas da manhã, quando foi atropelada por um carro. Serva Balbino de Oliveira atravessou fora da faixa de pedestres, onde foi atingida. A idosa chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu e morreu no local. O motorista do veículo é um taxista de 65 anos. Ele diz que diminuiu a velocidade e chegou a buzinar, mas não conseguiu evitar o acidente. O taxista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado. O caso agora segue sob investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito, que decidirá se ele será autuado ou não. Em Morada de Santa Fé, Cariacica, a linha férrea desativada se transformou em uma verdadeira cracolândia. Quem denuncia são os moradores, que estão cansados de serem vítimas dos criminosos. A rotina até foi alterada e até estão acontecendo mortes no local. Igrejas encerrando suas celebrações mais cedo. Comerciantes sofrendo assaltos constantes. Essa é a situação do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. A insegurança é tão grande que os moradores têm medo de se identificar. Para mim é um momento de muita tristeza de estar assim, saindo no portão, perdendo um celular. O comerciante é prejudicado, sim, porque eles atacam mesmo, então não adianta, os comerciantes eles andam com medo também. Na última quinta-feira, este homem foi morto. Ele trabalhava em uma serralheria em Novo Brasil e vinha ao bairro para consumir drogas, uma atividade frequente que acontece na região. Segundo moradores, um dos principais problemas da região é este espaço, cortado por esta linha férrea desativada, que divide Campo Grande e Morada de Santa Fé. Muitos usuários de drogas ficam no local, que já é conhecido como a Cracolândia de Campo Grande. Antes era a Boca de Fumo, hoje a Cracolândia, aqui de Morada de Santa Fé, Campo Grande, que é o maior polo comercial de Cariacica, Campo Grande, tem uma Cracolândia. E a gente tem ali aproximadamente de 40 a 50 usuários de drogas e a gente tenta fazer um trabalho social, entendeu? Enquanto comunidade, mas infelizmente, né, essa onda está no Brasil todo de violência, de drogas, né? E a gente fica muito preocupado. Durante a gravação, a polícia estava no local, mas os moradores afirmam que quando os militares deixam o bairro, os usuários retornam ao consumo de drogas sem nenhum pudor. Quando a polícia passa, eles se escondem, que quando a polícia sai e vai embora, eles vão e atacam. A viatura não é que ela não passa, ela passa. Mas quando ela acaba de passar, acontece um assalto. Porque do mesmo jeito que a polícia vigia eles também vigiam a polícia. Então, fica difícil. Recentemente, esses moradores tiveram membros de suas famílias assaltados. Aparelho celular é o principal alvo dos bandidos. Nós vivemos hoje aqui uma onda de violência, onde nós estamos nos sentindo abandonados pelo poder público municipal e estadual, principalmente pela falta de segurança. Então nós temos tido onda de assalto, roubo de residência, de comércio, pessoas, as nossas crianças sendo ameaçadas, né? Nós não podemos, perdemos o nosso direito de ir e de vir. O nosso sentimento aqui é como se a gente estivesse dentro de um presídio, né? Alguns moradores aqui já colocaram grades, né? Recentemente nas suas casas, das 10 horas da noite, não querem mais sair de casa, as igrejas estão acabando os cultos cedos, né? Para que as pessoas consigam chegar em casa cedo. Então estamos assim, praticamente num presídio. É uma situação complicada, né? Olha, a Polícia Militar diz que faz o policiamento preventivo no bairro e que só pode deter pessoas em flagrante quando há crime e não apenas porque está em situação de rua. Já a Prefeitura de Cariacica diz que o trabalho de abordagem é diário na tentativa de reintegrar as pessoas em situação de rua às famílias e que o município não diferencia quem é usuário de drogas. A declaração é voluntária e a pessoa então é encaminhada para os serviços de saúde. A gente espera que agora, com essa reportagem, esse serviço seja intensificado. Pois é, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Fique agora com SBT Brasil.